nosso terceiro velharia, vamos explorar o Match Mania, um jogo de luta livre criado pela Tecnos, lançado em 1985 pela Taito e conhecido como Stream Hour no Japão. Ele pode ser considerado o sucessor de um jogo chamado Tag Team Wrestling de 83, também da Tecnos. O jogo é como se fosse um campeonato de luta livre tipo dos anos 80. A plateia, os golpes e até o narrador são extremamente bem caracterizados. É até um dos pontos fortes do game, junto com a sua jogabilidade, trilha sonora e seu estilo cômico. O Match Mania também apresenta elementos que apareceriam em beat'em ups futuros da própria Tecnos, como Double Dragon, Renegade e o The Combat Trips, onde os lutadores podem se movimentar em outras direções na tela e combinar socos, chutes, agarrões e etc. Pois bem, pessoal, vou começar o jogo aqui. Aliás, quem tá falando que é o Facino, o gerente aqui do canal da Game Room no YouTube. E eu gostaria de estrear nossos primeiros vídeos narrados aqui com esse jogo que marcou muito a minha infância. Que eu ficava vendo os caras jogar. Eu acho que eu nem alcançava direito a manete. E ficava viajando, véio, porque parecia mesmo luta livre. E eu gostava pra caramba. Ficava vendo WWF e aquele telecat que passava na Bandeirantes, que era narrado pelo Carlos Valadares e tudo mais. E é muito legal esse jogo. Tipo, a jogabilidade dele é excelente pra um jogo antigo. Não é aquele jogo que você fica batendo e você não sente que o jogador tá apanhando ou tá batendo. Como eu disse antes, é um jogo muito bem caracterizado. Dá uma olhada na plateia. Tem um pessoal famoso, que nem o Darth Vader, Super-Homem, ZZ Top. Quando eu era pequeno, eu achava que era o pessoal empolgado, que ia fantasiado pra ver luta livre. Só que em algumas fontes, eles falam que seriam as próprias pessoas. E essa caracterização, essa atenção a muitos pequenos detalhes é um dos destaques do jogo, como eu já disse antes. Eu vou deixar um link na descrição com as fotos do episódio, e lá também vai ter a lista dos personagens que eu consegui reconhecer na plateia. Ele é como se fosse mesmo um campeonato de luta livre. Vocês estão até vendo embaixo do ringue, Taito Wrestling Association. Contando com o jogador, o campeonato tem 5 desafiantes e um campeão, que é chamado de Golden Hook nessa versão. E vocês vão ver o porquê. Você tem que vencer os adversários com uma missão, ou seja, prender eles com as costas no chão até o juiz contar até 3. Agora nós vamos enfrentar o segundo inimigo, chamado Karate Fighter. O nome dele é Karate Fighter, mas ele parece muito mais um lutador de Kung Fu do que Karate. Tipo aquele Bolo Yong. O próprio Jack Chan. E ele dá uns golpes assim, tipo, que parecem mesmo de artes marciais, né? Apesar que se você acertar um golpe de verdade desse na luta, você arrebenta o cara. Já o seu lutador, não sei se vocês perceberam, ele parece bastante com aquele babyface padrão da luta livre, que é tipo o bonzinho, o mocinho. O nome dele parece que é Tommy. Quando você joga o adversário pra fora, tem uma plaquinha aqui, tá vendo? Fight Tommy, Tommy's Great. Dizem que ele é baseado naquele Dynamite Kid, que era um lutador também da WWF, que agora é WWE, dessa época. Eu nunca notei semelhança não, você imagina um lutador padrão. Depois eu tenho que falar do primeiro, o Insane Warrior, que eu não falei porque eu estava apresentando o jogo. Mas como depois que a gente vence, se eu conseguir vencer todos, você enfrenta todos os
adversários de novo. Se bem que eu acho que vou perder logo de cara. Olha só. Levanta, velho. Acho que dá pra ganhar ainda. Aí. Venci. Agora é difícil. Vou enfrentar o lutador mais roubado, mais filho da puta do jogo, que é o Coco Savage. Ele tem uma manha pra vencer ele, você não pode. Você tem que mandar uma ombrada antes dele levantar. Mas é difícil de encaixar. E essa manha de ficar dando soquinho, escapando dele, não funciona muito bem. Tá vendo? Porque ele dá essa ombrada escrota. Ah, ele é muito filho da puta. Ah, não, velho. Ainda não. Aí. Se conseguir ficar fazendo isso até ele ficar fraco. Você descobre quando ele tá fraco quando ele começa a demorar pra levantar. É importante notar que você não consegue ficar fazendo essa sequência de jogar o cara para as cordas, bater, carregar ele de novo, jogar para as cordas de novo sempre. Isso funciona umas 2 ou 3 vezes. Depois o oponente para de aceitar. Ele te pega no contra-ataque. Então é bom dar uma quebrada nessa sequência. Olha lá, ele é muito filho da puta. Quando toca essa música, quer dizer que você tá ficando sem energia. Ele é baseado num lutador de luta livre que fez muito sucesso na época. Muito sucesso, ficou muito em evidência na época. Chamado Bobo Brasil. Eu não cheguei a ver ele lutar, não conheci ele, mas ele parece que foi um dos primeiros, se não o primeiro lutador negro de sucesso da luta livre profissional. E ele tinha essa química de selvagem, tipo o Coco Savage. Eu achava muito doido o Coco Savage, porque ele era o mais forte. Ele é o mais forte do jogo. Ele é muito filho da puta. A gente até brincava com ele, brincava dele na escola, porque antigamente não tinha emulador nem nada, a gente tinha que ficar viajando, né, esperando a hora de voltar pro fliperama. Ficava desenhando, brincando de lutinha um com o outro. E o Coco Savage era sempre o mais forte. Por causa desse jogo. Agora tem esse lutador aqui, o Piranha. Que ele é como se fosse aqueles lutadores mascarados mexicanos. Que são meio traiçoeiros. Ele é menos traiçoeiro do que o Coco Savage. Mas os golpes deles não valem na luta livre, que é tipo enforcar, puxar cabelo, dar uma dedada no olho. Quem acompanhava WWE, WWF deve lembrar do... Como é que chamava aquele cara que morreu mesmo? O Ed Guerreiro. O lema dele era Lie, Cheat and Steal. Ou seja, mentir, trapacear e roubar. Aí tá vendo? Dando dedada no olho. Então esse Piranha, ele é como se fosse esses lutadores mexicanos, meio traiçoeiros, né? Você acha que é estereótipo, mas na luta livre tem esse... Pelo menos sempre teve esse tipo de personagem. E agora é o campeão, Golden Hook. Vocês estão vendo a musiquinha parecida com o do Rock? O cinturão lá na cintura dele. É o seguinte, nessa versão que eu tô jogando, eles mudaram o nome dele pra Golden Hook, que é pra referenciar ao Hulk Hogan, que já tinha voltado da WWF há 2 anos e
estava começando a ganhar fama internacional com a Hulkamania, aquela loucura toda. Mas originalmente, em outras versões, talvez você ainda encontre ele chamado de Blues Blood, que ele era em referência a um lutador de luta livre também chamado Bruiser Brody, que ele era do All Japan Pro Wrestling. Não, eu tô falando em inglês que nem aquele cara do Assombrado, pelo amor de Deus. Ele é um lutador bem básico. Ele não tem muita diferença pra você. Só que ele parece que ele é mais forte. E ele tem mania de te jogar pra fora do ringue também, se você der mole. E vocês podem ver que ele é parecido mesmo com o Hulk Hogan. A única diferença mesmo é essa botina dele, que é meio esquisita. Parece que tem umas penas, sei lá. Se você ganhar, você ganha o campeonatinho, entendeu? E aí você meio que zera o jogo. Eu não sei se você consegue, se esse jogo tem jeito de zerar, não. Que eu fiquei jogando indefinidamente uma vez e não terminou. Fiquei jogando, sei lá, 20, 30 partidas e nada. Eu queria até lembrar como é que eu fiz pra jogar tanto, porque eu tava vencendo relativamente fácil os adversários. Aí agora eu venci. Vou receber o cinturão. Aí vem uma mocinha dar um beijo. E aí, ao contrário do que o pessoal fala, que o jogo recomeça, você vai lutar contra os outros personagens de novo e aleatoriamente. Eu tava pensando em fazer os lutadores separados, mas eu vou esperar até chegar um Insane Warrior de novo só pra falar dele. Enquanto isso eu vou porrar o piranha aqui. Ah, não era pra fazer isso não. Ele já tá começando a ficar fraco, tá vendo? Agora acho que ele perde. É muito legal esse jogo. Não sei se vocês perceberam, o apresentador ele é todo estressado, todo intenso. Característico mesmo da luta livre daquela época. Que é com o cabelo todo despenteado, manga da camisa regaçada. É muito legal. Ah, vamos ver. Ah, errei. Droga. Você cair ali de bobeira dá um contratempo danado. Ainda mais se ele estiver lá embaixo. Às vezes o cara cisma com você e não deixa você levantar de jeito nenhum. Aí já era, você perde a luta por desclassificação. Olha só, escapou do negócio.
Fogo Savage. Vamos ver se eu consigo não perder. Aí esse assombrado dele mata de raiva. Aí fica dando esses cocão. Ah lá! Ele é muito roubado, velho. O cara é pequeno, mesmo que eu gostava dele, porque ele dá muita raiva. Ah lá! Não escapou, eu também vacilei. Ah, não. Pula, pula! Ah, venci. Sempre uma felicidade vencer do Fogo Savage. Qualquer um que vem depois é um alívio. Ou só porque eu quero falar do Insane Warrior, não, ele não vem. Vamos de novo no Karateka. Karateka que luta Kung Fu. Alguém que saiba mais de. Que seja mais especialista em Kung Fu pode até me corrigir, mas isso aqui pra mim parece aquelas calças de. Parece mais coisa de Kung Fu do que de Karatê. Mas também isso nunca importou muito pra luta livre, né? Sempre foi, eles usavam muito caricatura, muito exagero da realidade, e isso que era interessante. Hoje em dia eu não assisto mais porque tá uma palhaçada. Sempre foi palhaçada, mas não é uma palhaçada engraçada igual era antes. Mas como eu tava falando, sempre foi muito exagerado. Umas situações muito absurdas. Tipo assim, você imagina um cara cair em cima do outro, bater a cara do cara na grade, fora do ringue, e o cara continuar lutando. Só a luta livre que isso acontece. Na hora de ganhar dele, deve estar fraco já. Ah, não. Aí não. Aí eu acaba perdendo. Aí, o Insane Warrior. O Insane Warrior ele é conhecido na versão Exciting Hour como Insane Warrior. E ele é baseado em um dos integrantes de uma dupla de luta livre chamada Road Warriors. E um deles tinha um moicano, inclusive, igualzinho do Mr. T, né? Do BA. Esse parece que é o Animal. Que tinha o Animal e o Rock, se eu não me engano. Eles, por sua vez, eles eram baseados naqueles. Tipo, aqueles punks, daqueles filmes pós-apocalíptico, esse futuro distópico, né?
Aliás, ele é igualzinho aqueles caras do Mad Max 2. Aqueles... Aliás, até o nome Road Warrior parece, já remete já ao Mad Max, né? E ele, como ele tem uns golpes básicos também, tipo, não tem muita invenção de modo igual os outros. E ele usa, eu achava que era máscara que ele usava quando eu era pequeno, só que na verdade é maquiagem. Que é mais uma referência aos Road Warriors, que eles também usavam maquiagem pra lutar. Ele não tem muito segredo, não. Só se ir fazendo a mãe de ficar dando soquinho e escapando. E jogar ele pras cordas quando der, etc. Agora o jogo é isso, você vai ficar enfrentando os caras aleatoriamente e ver quanto tempo você consegue sobreviver, quantos pontos você consegue fazer. Eu acho que o objetivo do jogo é esse, porque eu nunca vi final. Agora ele tem um modo de 2 jogadores que não é um contra o outro, é como se fosse cada um fazendo um jogo separado do outro e tentando conseguir mais pontos. Cada hora é um luta. Não tem um modo competitivo. Eles lançaram esse modo competitivo na continuação do jogo, chamada Minion Challenge, que ela foi lançada em 86. Eu não conheço esse jogo, eu acho que ele foi lançado pra fliperama e parece que o nome do jogador é Dynamite Tommy, que é mais uma referência ao Dynamite Kid e significando também que a gente acertou o nome do herói, né, que é Tommy. Parece que esse jogo tem menos inimigos também e tal. Bom, eu não vou ficar falando muito porque eu não conheço muito. Lançaram uma versão também para o Atari 7800, que eu não conheço esse console, nunca vi ele aqui no Brasil. E parece que ele também não fez muito sucesso, talvez pela falta de recurso do sistema. Em comparação com o Matchman, que fez muito sucesso, então ficou bem pálido. Também ele foi bastante inovador para a época. A jogabilidade, os gráficos, as animações, essas sprites ficaram bem fluidas, ficaram muito bem feitas para a época. Até a trilha sonora, que é meio enjoativa, eu tenho certeza que eu já ouvi essa música em algum outro jogo. Talvez eles tenham ripado, ou então algum outro próprio jogo da Tecmo, sei lá. A música também foi muito bem elogiada. E ainda por cima a caracterização também, que ficou muito bem feita. Ficou, igual eu te falei, parece mesmo um joguinho, parece mesmo luta livre. É um jogo que talvez mereceria um remake, contanto que não alterasse a jogabilidade, né? Se tivesse um modo de 2 jogadores, um contra o outro, poder jogar online e jogar com os outros lutadores, tava ótimo. Não precisava de mexer nem no gráfico. Bom, agora eu distraí, eu vou acabar perdendo por causa de tempo. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo narrado. E a próxima parte eu vou mostrar os golpes do jogo e tentar ensinar como faz.